Olá, estudante, tudo certinho? Eu, Alessandro, te convido a espalhar comigo essa ideia de estudos na web, que é o Comboist. E hoje veremos o tema, a musicalidade brasileira e a resistência negra e indígena. Já sabe, se gostar, se inscreva e espalhe essas ideias de estudo na web, que é o Comboist. Valeu! Eu resolvi fazer esse tema inspirado em uma musicalidade que é característica do estado do Espírito Santo, que é o Congo. Dá uma olhada aí nas bandas de Congo. Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no horizonte, arde o sol, nossos feitos brilha. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiros de um passado glorioso. Então, o Congo é uma musicalidade, um tipo de música que acompanha o nosso estado há muito tempo. Existem várias variações em vários lugares do Brasil, entendeu? Mas eu vou me ater ao Congo do Espírito Santo. O Espírito Santo é um tipo de o Congo é um tipo de música que reúne traços da cultura africana, da cultura indígena e da cultura europeia. Por quê? É um tipo de música que evoca a questão da espiritualidade cristã europeia. É um tipo de música que existe marcação, existe instrumentos, que é uma realidade da cultura negra africana. Existe a dança, que é uma herança dos nossos antepassados indígenas, né? Então é um tipo de musicalidade que reúne esses elementos. E existem mais ritmos musicais no Brasil que fazem isso, reúnem as culturas nesse ritmo. Podemos citar, por exemplo, a capoeira. Vou dizer, minha mulher, Paraná, capoeira me venceu, Paraná. Eu aqui não sou querido, Paraná, mas na minha terra eu sou Paraná. A capoeira, ela foi desenvolvida pelos negros aqui em terras Brasis como forma de resistência às grandes torturas que existiam. Então, quando você vê lá na capoeira instrumentos e também a questão da dança, a ginga, a musicalidade, você tem ali elementos da cultura negra africana e elementos da cultura indígena, beleza? Uma outra música que a gente pode dizer assim que reúne e que traz, né, na sua essência todo o ser brasileiro é o samba. Eu gosto do samba. Eu vou morrer dentro do samba assim, ó.
os meninos tocando e eu me despedindo de todo mundo, porque eu gosto do samba. Desde que eu nasci, eu já encontrei o samba, eram meus avós, meus antepassados. E eu sempre gostando, né? Que filho de peixe, peixinho é. E aqui é terra quilombola. Nós somos descendentes de escravos. Então os escravos na época da escravidão sofriam muito nos trabalhos. Durante a noite eles se reuniam para contar o sofrimento do dia a dia. E nisso, no final, eles choravam, aí se lamentavam, e no final virava em samba. O samba de roda do Recôncavo, ele é música, é poesia, é forma de expressão. A forma que o IPHAN tem de preservar é por meio do registro. E esse bem foi reconhecido em 2005 como Patrimônio do Brasil. Mas em 2008 foi concebido a ele o título de Patrimônio da Humanidade em função da sua importância, da sua representatividade da identidade nacional. Mas o samba foi reconhecido pelo mundo como uma musicalidade 100% brasileira. E se a gente fizer uma pesquisa histórica, principalmente na pré-história do Brasil, vamos ver que no passado do Brasil nós tínhamos o quê? Que os nossos ancestrais pré-históricos, eles enterravam os seus cadáveres em monte de conchas chamados sambaquis. Dá uma olhada aí. Essas conchas eram utilizadas no dia a dia, por exemplo, para poder cortar alguma coisa, para poder fazer machados, para poder cortar árvores de pequeno porte e assim por diante, vegetais e assim por diante. E aí, se você vê a palavra sambaqui, boa parte dele já acompanha a palavra samba. Eu imagino que quando as pessoas começaram a entender essa musicalidade, tentar dar um nome para esse tipo de musicalidade, eles tentaram pegar lá na história do Brasil alguma coisa que caracterizava de forma singular a cultura brasileira. E viajaram no sambaquis e trouxeram isso, tá bom? Então o samba é uma musicalidade 100% brasileira que apresenta nos seus elementos, você tem a música, você tem a letra da música e você tem a dança. São elementos, por exemplo, também pela música você tem alguns elementos portugueses ali, você tem principalmente elementos africanos e também elementos indígenas, entenderam? Agora, na nossa parte de aula, vamos falar de alguns momentos de resistência do povo negro e do povo indígena em terreno e territórios brasileiros. Vem comigo. Quando nós falamos de resistência negra e indígena, principalmente pela questão da resistência negra, a gente não pode deixar de falar dos quilombos. Os quilombos eram verdadeiros redutos de negros fugidos que foram fundados pelos primeiros negros que começaram a fugir dos maus tratos que existiam nas fazendas, não é? E em Pernambuco teve um quilombo muito famoso, que é o quilombo de Palmares. Dá uma olhada aí nas fotos dele. E aí você teve líderes icônicos ali como Ganga Zumba e Zumbi. O movimento negro, os movimentos que nós temos atualmente para poder valorizar a cultura negra, sempre trazem essas pessoas ligadas ao quilombo de Palmares. Muitos quilombos eles conseguiram prosperar porque, aos poucos, quando os negros iam se juntando ali, eles iam plantando algumas coisas e aos poucos iam fazendo negócios com as pessoas das localidades. E aí os produtos dos quilombos acabavam sendo mais atrativos do que os produtos de fazendas e assim por diante. Só que os quilombos começaram a ser vistos como problemas pelos fazendeiros,
Então, lá o negro poderia viver a sua vida de forma mais livre, mas eles ficavam o tempo todo em alerta para possíveis ataques de pessoas que estavam tentando destruir o quilombo. O quilombo de Palmares ficou muito famoso porque ele conseguiu resistir a vários ataques, mas também foi destruído. Em relação à resistência negra do Estado do Espírito Santo, nós podemos citar a Insurreição do Queimado. A Insurreição do Queimado ocorreu no município de Serra, e na localidade lá, na situação, um padre italiano havia prometido aos negros que se eles aceitassem colaborar na construção da igreja, que eles recebiam cartas de alforria logo após. Os negros se dedicaram bastante e construíram a igreja, mas no dia marcado para finalizar a construção da igreja, o padre não cumpriu com o prometido. Alguns negros começaram a fazer uma manifestação pedindo a questão da liberação da alforria. Isso não foi permitido, é chamado de insurreição porque houve um movimento de manifestação, mas ele não foi para frente, né? Mas ficou marcado na história do Espírito Santo como um movimento de resistência. Agora vamos falar um pouco sobre a resistência indígena. Os indígenas, desde o início da história da colonização, sempre deram trabalho para os portugueses. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se ilude as pessoas que pensam que os indígenas foram facilmente dominados. Não era isso, não. É mesmo, né? Aqui o Estado do Espírito Santo mesmo perdeu vários núcleos de povoamento, vários núcleos foram destruídos exatamente pela atuação dos indígenas. Sabia não? Em várias localidades do Brasil, os portugueses eles evitavam, exatamente por saber que ali haveria uma aldeia indígena, ali teriam índios mais selvagens, mais os chamados índios canibais, né? Então, assim, os índios, apesar de que aos poucos eles foram ficando poucos, eles ajudaram. Eles causaram muito problema e resistiram o quanto puderam. Com isso, nós acabamos o nosso combo Curiosidade Mais Aula, colocando musicalidade e resistência para se casarem, por assim dizer, né? Vou deixar aqui no card do vídeo, aqui na descrição, um outro vídeo do canal que tem tudo a ver com esse tema de resistência e de musicalidade. Não percam! E já sabe, se gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva e espalhe essa ideia de estudos na web que é o Comboist.